Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Todos os dias nós temos a leitura da Bíblia, temos uma sequência com base em nosso calendário de leitura anual. Hoje são dia 18 de maio, leitura da Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 22 ao 23, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 19 ao 42, Salmos capítulo 115, Provérbios capítulo 15, versículo 18 ao 19. 1 Samuel capítulo 22, Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse a seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefe de milhares e chefe de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nem o dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Porque conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, pois lhes deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? A casa é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais imputa o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estava com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e remete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos e crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi.
Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de o dizer a Saul: Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Davi livra a Keila. Capítulo 23. Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as ilhas. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou na cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila e cercasse Davi e seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele, descerá a Saul, como o teu servo viu. Ah, Senhor Deus de Israel, faz saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Perguntou-lhe Davi: Entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: Entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, os 600 saíram de Keila e se foram, sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam a aliança. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. A traição dos Ifeus. Então subiram os Ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós, entregarmos-los nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque se compadeceste de mim. E depois informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar em que frequenta, e quem o tenha visto ali. Porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco, se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom,
na planície ao sul de Gesimon. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Saul, a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 19 ao 42. Nova dissensão entre os judeus. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Porventura, um demônio pode abrir os olhos aos cegos? À festa da dedicação, Jesus é interrogado. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Temos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai te santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: Realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Livro dos Salmos, capítulo 115. Honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais.
sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Provérbio de Salomão, capítulo 15, versículo 18 e 19. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana.